Oi, tudo bem? Como já está aqui no título, hoje nós vamos trabalhar com erosão. O que é uma erosão? Quais os principais tipos de erosão? O que causa essas erosões, tá? Então acompanhe o vídeo. Tá, então o que é a erosão? A erosão é um conjunto de fatores, um conjunto de processos que vai desagregar, dissolver e transportar partículas, sedimentos, a matéria de uma rocha ou de um solo de um ponto a outro, graças à ação dos agentes erosivos. Mas quais são esses agentes erosivos? Os principais que nós podemos citar é a água, o vento e o gelo, tá? Entre outros agentes geológicos, como os movimentos de massa, como o movimento de rastejo, que é bem expressivo também, se tratando de erosão, tá? Mas dentro desses agentes erosivos, o mais importante, o mais relevante é a água, tá? A água ela vai atuar de várias formas, através dos mares, dos rios, do escoamento superficial, subsuperficial, através da chuva, tá? E entre outros diversas formas, tá? Se tratando de erosão, nós podemos trabalhar com duas grandes categorias. Uma que nós podemos chamar de erosão natural ou geológica. Por quê? Porque ela é um processo que ocorre de forma extremamente lenta e contínua. Por isso que nós chamamos de geológico, arremetendo a um tempo geológico que é algo relativamente demorado para nós, então é algo lento. E também nós temos a erosão acelerada justamente pelos fatores humanos, pela intervenção humana nos processos de erosão. E voltando a falar do agente erosivo da água, a forma mais expressiva, digamos assim, de erosão da água é a erosão pluvial, ou seja, a erosão proveniente da água da chuva, da precipitação. E quando nós falamos da erosão da água da chuva, nós temos quatro tipos de erosão: a erosão laminar, a erosão em sulcos, a erosão em ravinas e também em vossorocas. Eu vou explicar cada uma para vocês agora, tá? Vamos começar pela erosão laminar. Esse tipo de erosão vai ocorrer quando a água da chuva vai fazer o escoamento superficial. Esse escoamento superficial vai ocorrer de forma difusa, de forma que a água não se concentre em alguns canais, em apenas alguns canais de água. O fluxo de água vai ser disperso, fazendo assim uma varredura das partículas que estão ali no solo meio que soltas, de forma meio que homogênea. E como que isso vai ocorrer? Geralmente vai ocorrer em solos que já estão com um baixo poder de coesão, ou seja, com solos onde a maioria das partículas do solo já estão desagregadas, já estão meio soltas. Vai ocorrer quando as chuvas forem muito prolongadas e também quando a capacidade de infiltração da água do solo já ter sido excedida. E quando o solo não infiltra mais água, a tendência é a água escoar superficialmente. Então vai ocorrer a formação de uma lâmina de água no solo e ela vai escoar superficialmente. Essa é a erosão laminar. Vale lembrar, vou repetir, que essa erosão é uma erosão, de certa forma, bem pequena, não é tão fácil de notar esse tipo de erosão. Mas uma um pouquinho mais fácil de notar é a erosão em sulcos, que é que eu vou falar agora. Como que ela ocorre? Quando ocorrer a precipitação e o escoamento superficial ocorrer, vai ser diferente da laminar. Já na erosão em sulcos, vai ocorrer a formação de um fluxo de água concentrado, vai ocorrer a formação de um canal de água que vai escoar pelo terreno, procurando uma linha de maior declividade possível no terreno, tá? E enquanto o volume de água é aumentado, a espessura da lâmina de água no terreno vai aumentando e a velocidade dessa água, desse fluxo concentrado também vai aumentando, o poder erosivo também aumenta. E isso vai fazer com que a resistência ao cisalhamento do solo
seja rompida. Então a tensão de cisalhamento vai passar cortando o solo com essa linha de fluxo, ou seja, o que é esse cisalhamento? Esse cisalhamento seria uma tensão de corte, vamos dizer assim. E quando essa resistência ao corte do solo for excedida, a água vai passar cortando esse solo, deixando um sulco por onde esse fluxo concentrado vai passar, tá? Formando assim canais pequenos, mas bem pequenos canaizinhos de água, umas valetinhas mesmo, que nem eu deixei nessa foto. Essa foto é o que eu tirei, tá? Próximo tipo de erosão que nós temos, agora uma bem mais visível, vamos dizer assim, permanente no solo, é a erosão em ravina. Esse tipo de erosão vai ocorrer pelo fluxo concentrado de água também, e quando esse fluxo ultrapassar uma velocidade de 30 metros por segundo por aí, e adquirir uma característica um pouco mais turbulenta, a água, o fluxo de água concentrado vai passar a fazer incisões no solo. O que é incisão? Incisão é um corte. O fluxo de água então vai passar cortando esse solo, mas de uma forma muito mais expressiva do que na erosão em sulcos. Isso vai se dar pelo aumento do volume de água, que pode se dar pela intensidade da chuva e também pela capacidade de infiltração da água do solo ter sido excedida e assim por diante. E onde essa água vai cortando, fazendo essas incisões, que são muito mais expressivas que os sulcos anteriores, vai ser originado um canalzinho mediano, mas esses canais vão ser não funcionais. Eles vão ter um talveg intermitente. O que é um talveg? Um talveg é a linha de máxima profundidade do leito de um rio, ou seja, é a maior profundidade que você vai ter no leito do rio. E o que é intermitente? Intermitente é algo temporário, então vai ser um canal temporário, ou seja, só vai passar água, só vai escoar água dentro dessa ravina no momento em que chover. Quando não chover, só vai ficar uma valeta seca, tá? Ah, vale lembrar, a ravina ela pode vir a evoluir para um canal de água permanente, mas quando isso acontecer, que vai ser uma excepcionalidade, provavelmente a ravina já tem evoluído para uma vossoroca. E agora sim, falando da vossoroca, a vossoroca já é uma feição erosiva muito mais expressiva e relativamente presente nas feições das encostas. Como que é? Quais são as características dessas ravinas? Elas possuem paredes laterais íngremes altas, né? E fundos chatos. É dentro desse duto que vai passar o fluxo de água concentrado, um fluxo bem concentrado. E quanto mais volume de água passa por esse duto, que tem as paredes íngremes e o fundo chato, mais quantidade de materiais, de partículas e de sedimentos a água vai conseguir arrastar junto com ela, tirar dessas paredes desses dutos, tá? Alargando ainda mais essa vossoroca. A vossoroca pode ter origem da intensificação do ravinamento, ou seja, da evolução de uma ravina para uma vossoroca, tanto da evolução do alargamento da ravina horizontal das suas laterais, quanto da altura na vertical. E também pode ser originado a partir de antigos deslizamentos de terra, onde as paredes laterais do solo já vão estar cicatrizadas, já vão estar comprometidas, porque ali já ocorreu um movimento de massa. Sendo assim, a parede já está comprometida. E posteriormente, quando o fluxo de água concentrado passar por ali, ele vai ter uma facilidade muito maior em escavar aquele solo, dando origem assim a uma ravina. A ravina, apesar da sua formação poder variar um pouquinho, em geral o processo é sempre o mesmo. É sempre a passagem de um fluxo já concentrado da água superficial, do escoamento superficial e subsuperficial. Agora vamos para outro tipo de erosão que não tem nada a ver com água. Agora nós falamos da erosão eólica. Quando eu falo eólico, o que vem na tua cabeça? Exatamente, vento. O vento também pode ser responsável por erodir algumas feições, alguns solos, algumas rochas. O que acontece? Quando o vento passa,
que é o ar em movimento, ele vai se colidir com as partículas com o material da rocha ou do solo que está ali presente no relevo, retirando a camada mais fina de sedimentos de partículas que estão presentes nessa rocha ou nesse solo, né? Isso vai depender. E assim ele vai acabar retirando e transportando essa partícula ou por saltação ou por suspensão, enfim. O vento vai acabar esculpindo as feições do relevo. Um exemplo muito bom mesmo de você falar, é a taça de vinho, que é aquela rocha lá no parque da Vila Velha, lá em Ponta Grossa. Aquela rocha em formato de taça de vinho foi esculpida pelo vento. É um exemplo de erosão eólica, tá? A erosão glacial. O que é erosão glacial? Essa erosão vai ser causada pelo aquecimento do planeta, onde as camadas de gelo, as geleiras, elas vão passar a derreter. E quando elas derreterem, essas geleiras vão acabar recuando um pouco no terreno. E o que vai ter abaixo do gelo? Vai ter solo e rochas. E quando ocorrer esse recuo do gelo que ainda não foi derretido, o gelo vai fazer sulcos, vai danificar o solo e as rochas que estão abaixo dele, fazendo assim as estrias glaciais que nós podemos conhecer, podemos ver hoje. Inclusive aqui no Paraná nós temos o Itmarsum, que é um produto da erosão glacial, que são as estrias. Isso mesmo, aqui no Paraná já foi recoberto por geleiras, beleza? Ainda temos a erosão marinha. Olha só, a erosão marinha, o que é? A erosão causada pela água do mar. Muito bem. No primeiro momento, essa erosão marinha, a água do mar, vai constituir, vai originar paredões, altos paredões íngremes, paredões rochosos, que vão ser chamados de falésias, tá? Existem falésias por todo o mundo aí, e logo após isso, pode ocorrer também a diminuição da praia, o recuo da praia. A água do mar vai retirar os sedimentos, o solo que está ali na praia e transportar para dentro do mar através das ondas de deriva. Então, a água do mar vai retirar esses sedimentos da praia e vai carregar para dentro do mar de novo, fazendo com que ocorra a erosão. A água vai reagir mecanicamente, ela vai pegar o sedimento e puxar para dentro da água. É uma reação mecânica, tá? Uma reação física e também quimicamente. O que pode acontecer com a erosão marinha? Como eu já disse, a redução da praia, a diminuição da praia, pode ocorrer uma variação nas faixas de areia das praias, pode ocorrer o desgaste desses paredões rochosos e cidades costeiras, cidades litorâneas. O que pode ocorrer? Se você tem uma casa, tem habitações, tem qualquer tipo de estrutura na beira do mar, se você não construir um quebra-mar, ou seja, uma barreira com materiais pesados para retardar o efeito da erosão marinha, provavelmente essa sua estrutura, tua casa vai ser danificada. Exemplos dessas obras, dessas barreiras que podem ser construídas, são os esporões ou os enrocamentos. Para quem já foi para a Ilha do Mel, sabe o que eu estou falando. Você vai caminhar na ilha e ao longo da ilha você vê que tem muitas casas bem na beiradinha do mar, entre a faixa de areia e a água. Geralmente tem uma barreira cheia de saco com alguma coisa dentro. Esses sacos são exatamente para barrar a erosão marinha. E ainda assim nós temos de exemplo de erosão marinha lá na Ilha do Mel mesmo, o istmo. O que é o istmo? O istmo é uma fina faixa de terra que liga duas extremidades maiores de terra. Lá na Ilha do Mel nós temos o istmo, que liga a ilha de Nova Brasília a Encantadas. Esse istmo ele está sendo erodido e vai chegar um dia que ele não vai mais existir. E ainda assim nós temos outro exemplo de erosão marinha lá na Ilha do Mel,
que é a Gruta de Encantadas. A Gruta de Encantadas ela só formou aquela gruta graças ao avanço e recuo do mar. A água do mar batia naquele paredão de rochas e ia erodindo aquele paredão até formar aquela gruta, beleza? Entendeu? E para finalizar, para fechar, por último, mas não menos importante, nós temos a erosão fluvial, a erosão dos rios, que vai ser basicamente a água está percorrendo a drenagem pelo seu lindo caminho, que ela faz todo dia, toda hora, né? E quando ocorre uma cheia, um pico de cheia nesse rio, o seu nível vai subir. O rio vai se estender um pouquinho às suas margens e ele vai retirar alguns sedimentos que estão às margens do rio. Mas esse processo pode ser intensificado de forma extremamente preocupante quando a mata ciliar que está na margem desses rios é retirada. E assim vai ter início o que nós chamamos de assoreamento, que é quando os sedimentos são retirados das margens do rio e transportados e depositados em alguma parte da drenagem. Isso pode causar alagamentos, tá? E o que as prefeituras fazem para tentar consertar esse problema do assoreamento? Eles veem que não tem mata ciliar nas margens do rio e que o rio está todo assoreado. Tem ilhas de sedimento ao longo da drenagem do rio. O que eles vão e fazem? Eles pegam aqueles tratorzão, aquelas retroescavadeiras que tem aquela concha, coloca lá dentro do rio e o trator fica pegando aquele monte de sedimento e jogando para fora do rio. Tá desassoreando, beleza. Mas o que vai adiantar você ficar desassoreando o rio todo ano se você não busca medidas para evitar a erosão, evitar que esse processo de assoreamento comece? Você tem que colocar gabiões, tem que colocar enrocamentos na margem desse rio para evitar que esses sedimentos sejam retirados, sejam erodidos para dentro do rio, certo? Então é isso, espero que você tenha entendido o que é uma erosão, como ocorre a erosão, quais são os principais tipos de erosão. Se você ficou com alguma dúvida, escreve aí embaixo, comenta, dá uma sugestão para vídeo também, eu vou ficar muito feliz. Cara, e agora eu vou pedir, me ajuda aí, é de graça, se inscreve no canal, dá o like no vídeo, não vai explodir teu computador, teu celular, você não vai ficar pobre, você não vai perder o dedo, nada, é só coisa boa, é isso, valeu, falou!